Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por mais esta oportunidade de apresentarmos ao nosso Deus o culto que lhe é devido. E, evidente, nós não começamos sem a palavra de Deus. Por isso, vamos abrir a palavra de Deus aí no Salmo de número 101. Salmo de número 101, que diz assim: Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, a ti cantarei. Então, aqui está dizendo o salmista que ele vai cantar a bondade e a justiça do Senhor, porque só o Senhor, nosso Deus, é justo. E por isso nós devemos louvá-lo, engrandecê-lo e exaltá-lo, porque só o Senhor é aquele que exerce a verdadeira justiça. Vamos orar e em seguida vamos louvar o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, te louvamos por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui através desta mídia social para engrandecermos o teu santo nome através dos nossos louvores e também para ouvirmos de ti uma palavra que venha direto do teu trono de graça. Assim pedimos que o Senhor nos dirija e que o Senhor receba a nossa oferta de louvor e de gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então louvar ao Senhor nosso Deus. Sempre estará nos meus lábios o seu
Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Bom, queridos irmãos, nós louvamos o Senhor e agora vamos ouvir a sua palavra, aquilo que Ele traz em resposta aos cânticos que a Ele nós oferecemos. Então, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 7. Eu vou ler apenas o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com eles. Mas eu só quero falar sobre a primeira parte deste versículo. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, de eternidade a eternidade, porque só Tu és Deus e não há outro além de Ti. Agora que estamos diante da Tua palavra, diante do que ela nos revela, pedimos que o Teu Espírito Santo aplique cada palavra dita nesta noite ao nosso coração. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vimos no domingo passado como Estevão, no seu sermão diante do Sinédrio, falou sobre Abraão e nós vimos que ele enxerga na pessoa de Abraão 3 características que tanto eu quanto você devemos imitar, que é a obediência, que é a fé e que é a esperança. E quando ele termina de falar sobre Abraão, ele vai fazer uma transição de Abraão para José. José, que é filho de Jacó. Então, o que acontece? Ele dá um salto, segundo a Bíblia cronológica, é um salto de aproximadamente, um salto no tempo de aproximadamente 350 anos. Então, ele avança bastante no tempo. E a razão dele fazer isso é para mostrar
exatamente a providência de Deus. Mas hoje eu quero me ater sobre esse comportamento hediondo dos irmãos de José, que por inveja o venderam por 20 siclos de prata. E a pergunta que nós temos que fazer aqui é: por que os patriarcas venderam José para o Egito? Qual a razão deles terem tomado essa atitude? Por que eles fizeram isso? Uma pessoa que era do seu próprio sangue. Qual o motivo deles terem feito isso? O texto diz que eles tiveram inveja. Inveja. E se você for olhar em Gênesis 37, verso 11, você vai ver que eles tiveram ciúme. E daí fazemos outra pergunta. Por que eles tiveram ciúme? Por que eles tiveram inveja do seu irmão? Por que eles nutriram esse sentimento no seu coração? Ora, inveja e ciúme nada mais é, queridos irmãos, do que o sentimento de rejeição que eles tinham por José por causa da preferência nítida que Jacó tinha pelo seu filho, o filho de Raquel. Uma preferência tão evidente que ele faz uma túnica colorida para José. E os irmãos se sentiram extremamente ofendidos. Tiveram esse sentimento de rejeição por José. E José sofre a rejeição dos seus irmãos por causa da atitude do seu pai. Agora, Jacó também passou pelo mesmo problema. Essa é uma coisa antiga nessa família. Quando Isaac se casa com Rebeca, eles têm os filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E o texto diz, lá em Gênesis, no capítulo 25, verso 28, o seguinte: Isaac amava a Esaú, porquanto ele saboreava da sua caça, e Rebeca, porém, amava a Jacó. O que acontece aqui? Essa era uma rejeição histórica. Mas uma coisa que nós percebemos é que quando Jacó foge da casa de seu pai por haver enganado seu irmão e por ter sido ameaçado de morte, ele vai lá, foge para a parentela de seu pai e chega lá, ele encontra um homem chamado Labão, e ele diz o seguinte: olha, você quer casar com a minha filha, então você vai fazer o seguinte: você vai trabalhar 7 anos por ela e depois de 7 anos eu lhe dou Raquel. Pois bem, ele trabalha 7 anos, no dia de núpcias, ele vai para sua tenda para consumar o casamento e o pai manda, ao invés de Raquel, manda Lia, a filha mais velha. E como as mulheres naquela época tinham aquelas burcas, aquelas roupas todas, ele não reconheceu. E depois ele trabalha mais 7 anos para ter Raquel. E o que acontece? Todos os filhos que nasceram de Lia, ele simplesmente rejeitou. Mas ele amava os filhos da mulher do seu coração, que era Raquel. Então ele amava a José, amava a Benjamim, mas rejeitava os outros.
Queridos, há vários exemplos na Bíblia sobre rejeição. Muitos deles. Eu quero ressaltar um que fala sobre Jefté, que está lá em Juízes, capítulo 11, do verso 1 até o verso 11. Jefté era filho de uma relação extraconjugal de seu pai. Ele teve um relacionamento sexual fora do casamento. Ele teve uma relação com uma prostituta e essa prostituta engravidou. E aí, o que acontece? Ele pega esse filho e leva para casa, mas ele teve mais filhos com a esposa legítima. E quando esses filhos cresceram, expulsaram Jefté e disseram: você não vai morar conosco, você não vai herdar a herança conosco, porque você é filho de outra mulher. E além de ser expulso da casa de seu pai, ele também foi expulso da cidade pelos anciãos. E ele vai morar, se isolar numa cidade longínqua chamada Tobi, e lá ele vai morar. Então ele foi rejeitado pela sua família, ele foi rejeitado até pela sua cidade e foi colocado para fora. Uma outra pessoa que também nós olhamos na Bíblia e que sofreu rejeição foi Davi, lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 13, diz que seus irmãos e o seu pai o rejeitaram em razão do profeta Samuel ter ido lá ungí-lo para ser o novo rei de Israel. Eles ficaram enciumados, se sentiram rejeitados pelo profeta, se sentiram rejeitados por Deus. E Davi, como sendo o filho mais novo, experimentou isso. E se você for olhar o Salmo 55, Davi também ele é rejeitado em determinado ponto da sua vida por outras pessoas. E além de Davi, nós podemos também citar um outro personagem chamado Mefibosete, que era filho de Jonatas, que era filho de Saul. Quando Saul vai para a batalha contra os filisteus, ele e Jonatas são mortos. Então a criada, que estava tomando conta de Mefibosete, foge com ele. No que ela foge, ela leva um tombo, ele cai, provavelmente deve ter quebrado as pernas. Naquela época a medicina não era avançada como é hoje, e ele acabou ficando com um defeito daquele acidente. Ora, Mefibosete era o primeiro da linha sucessória, era ele quem tinha que reinar, mas ele foi rejeitado por quê? Porque ele era um deficiente. E quem que reina no lugar dele? Davi. Então a Bíblia, ela fala exatamente desses problemas de rejeição familiar, de rejeição social. E, queridos, uma coisa para os irmãos terem uma ideia, eu sei que na nossa igreja nós temos psicólogos e provavelmente eles devem estar assistindo essa mensagem. E a psicologia, ela afirma que a pior dor que o homem pode experimentar é a dor da rejeição. E isso é uma coisa tremenda, porque muitas vezes a rejeição vai ocorrer pelas pessoas que são mais próximas a nós. É sério. A todo instante nós experimentamos, enfrentamos as mais variadas situações de rejeição. As pessoas são rejeitadas pelo que têm e pelo que não têm. Diariamente enfrentamos isso. Você, mulher, é rejeitada porque é mulher. Nós somos rejeitados muitas vezes pela cor da nossa pele. É interessante que, eu não sei se vocês já ouviram falar
em Morgan Freeman, mas ele, quando falado sobre esse Dia da Consciência Negra, ele respondeu da seguinte forma: o dia em que pararmos de nos preocupar com a consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece. Ou seja, Morgan Freeman é uma pessoa extremamente desenrolada com a questão da rejeição racial. E tudo isso que nós temos hoje em dia, o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, Dia da Consciência Negra, dia de não sei o quê, tudo isso manifesta o quê? Rejeição. É exatamente aqueles que são rejeitados é que recebem um consolo de ter um dia especial. Você não tem o Dia da Consciência Branca, porque os brancos não são rejeitados, eles que rejeitam. Então, você é rejeitado pelas pessoas, então por ser mulher, ou por ser negro, ou por ser amarelo, como diz Morgan Freeman, é rejeitado por uma deficiência, pela sua pobreza e até pela sua idade. Quantos idosos já não passaram por uma experiência terrível de estar no ponto de ônibus sozinho, esperando um tempão o ônibus chegar, quando o ônibus passa, que ele acena a mão, o ônibus passa embora, o velhinho não para não, vai embora. O pior tipo, queridos, de rejeição, além dessas que eu já falei aqui, é o tipo de rejeição que ocorre dentro de casa. Quando nós somos rejeitados pelos nossos, quando nós somos rejeitados por aquelas pessoas que deveriam nos amar, que deveriam nos proteger, que deveriam cuidar de nós. Esse sentimento de rejeição dos patriarcas foi em razão de Jacó ter sido um péssimo pai. Razão dele ter feito escolhas erradas em relação aos seus filhos, em relação de manifestar preferência. E aqueles homens, aqueles filhos, aqueles patriarcas, não sentiriam ciúme e nem sentiriam inveja de seu irmão se todos fossem tratados de igual forma, amados de igual forma. E, às vezes, essa rejeição ocorre, na maioria das vezes, pelos pais, pela preferência. Mas, às vezes, os filhos também têm as suas preferências. Ele prefere o papai, ele prefere a mamãe. Isso também machuca aos pais. Agora, quando esse sentimento de rejeição aparece, geralmente ele aparece na infância. Da infância até a adolescência, esse sentimento ele cresce dentro de nós. E isso implica na nossa identidade. Porque quando nós somos rejeitados, isso nos leva a procurar um comportamento de aprovação àquilo que motiva a rejeição do pai ou da mãe. E às vezes gera um comportamento para chamar a atenção deles. Mas o fato é que essa rejeição implica na formação de um outro eu, que eu chamo de falso eu, que é um impostor que vive dentro de nós em razão da rejeição que nós recebemos, em razão do abandono que sofremos muitas vezes por aquelas pessoas que deveriam nos amar, mas acabam nos entristecendo. Vocês já se perguntaram por que tantos jovens nessa última década se suicidaram?
Porque houve um número, e acontece ainda, um grande número de suicídio de jovens, porque elas não conseguiram conviver com esse impostor dentro delas. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, o suicídio é um ato de loucura, é uma coisa que a pessoa, ela de repente teve aquele sentimento e fez aquilo. Não é nada disso. Não é nada disso. O suicídio não acontece por impulso. Ele não é repentino. Ele acontece através de um ato ensaiado durante anos de um padrão de comportamento punitivo, inconsciente. Ou seja, a pessoa vai se punindo porque ela se sente rejeitada. Geralmente essas pessoas se odeiam. E aí elas passam a odiar outros. O fato é que essas feridas vão sendo desenvolvidas em nós. E as memórias que são reprimidas lá na infância, elas formam um padrão que a psicologia chama de autoengano. Ela vai se enganando, né, através de ações de querer agradar todo mundo. Ela se torna quase que um camaleão, ou seja, em cada ambiente ela é uma pessoa. E ela faz isso em razão de não querer mexer naquelas lembranças. E elas colocam essas lembranças dolorosas, guardadas às 7 chaves e muito bem escondidas, muito bem encobertas. Por isso que muitas vezes nós temos um radar defensivo, com o propósito de evitar sentimentos de rejeição, de que outras pessoas venham a nos rejeitar. Porque qualquer rejeição nos lembra do papai, da mamãe, do avô, do amigo, do irmão que nos rejeitaram por alguma forma. E às vezes nós desconhecemos essa razão e nos autoenganamos procurando um comportamento que nos torne aceitáveis aos outros. Os patriarcas, pensando que, se livrando de José, eles seriam aceitos por Jacó, mas não foram. Eles foram ainda mais rejeitados, porque José rejeitou até o consolo Jacó rejeitou até o consolo que eles vieram trazer pela suposta morte de José. Eles tentaram curar essa rejeição de forma errada. A Bíblia, ela trata desse problema da rejeição. Ela não só menciona, mas ela também trata. Agora, a rejeição, ela geralmente traz na nossa vida 3 consequências que podem ser percebidas através da fuga, da solidão. A pessoa se isola, ela primeiro foge, ela não quer saber de muita gente, ela não quer saber, ela é pessoa que tem poucos amigos, tem muitos colegas, mas poucos amigos, ela foge, ela se vai para dentro, né? Ela se torna uma pessoa introvertida e às vezes falsamente extrovertida para poder ser aceita, mas a fuga, a solidão de não querer saber de nada, não querer saber de ninguém, não querer saber nem de pai, nem de mãe, nem de amigo, nem de Deus, nem de igreja, de nada, ela foge. E o outro é o padrão comportamental.
Muitas vezes ela toma um comportamento de agressividade, contrário àquilo que os pais queriam que tivesse, contrário à sociedade. Ela procura agredir. Há muitas maneiras de que a gente percebe isso. Há pessoas que mostram a sua revolta através do seu penteado, a maneira como se vestem, a maneira como se tatuam. Não estou dizendo que todo mundo que se tatua é rejeitado, mas algumas coisas que se tornam um escândalo aos olhos reflete a rejeição daquela pessoa. Para aqueles homens chegarem a ponto de venderem o seu irmão, é porque eles estavam com uma ferida muito grande e talvez você esteja com essa ferida muito grande no seu coração. Muito grande. A rejeição traz revolta. Traz revolta. Ela traz sentimentos os mais horríveis, os mais devassos, os mais tristes. É um modo de você dizer para o outro que te rejeitou: você tem que me aturar agora como eu sou. E às vezes esse eu é um falso eu. É um impostor. Agora, duro. Eu sou filho de pais separados. Eu sofri na pele o que é rejeição. Quando meus pais se separaram, foi um para cada lado. Eu e meu irmão ficamos com os nossos avós paternos. Alguns meses depois, a minha mãe, que se converteu depois, ela foi lá, pegou meu irmão e não me pegou, me deixou. Ela, praticamente como se ela tivesse roubado meu irmão da casa dos meus avós, colocou ele num carro e foi embora. Eu fui correndo atrás do carro. Irmãos, como isso doeu. Como isso me fez me sentir rejeitado. E como aquilo mexeu com o meu comportamento depois daquela data. Como aquilo mexeu comigo. Eu tive que criar um outro eu, um impostor que pudesse me representar, porque eu não tinha coragem de ser eu mesmo. E eu tenho que cuidar dessa ferida todo dia, para que ela não cresça. Às vezes sai um puizinho, às vezes dói. E esse tratamento dura anos, anos, anos e anos. E eu tenho que a cada dia lutar contra esse impostor que vive em mim. Com esse impostor que quer tomar o lugar de quem eu realmente sou agora em Cristo Jesus. E você também tem que reconhecer isso e lutar contra esse impostor. Lutar contra essas feridas que podem te fazer a tomar atitudes e a agir de forma impensada e irracional como aqueles homens agiram. Agora, qual é a grande bênção? A grande bênção é que a cura está na igreja, está na comunhão do corpo de Cristo, onde nós podemos ter comunhão uns com os outros, onde nós podemos falar sobre isso, expor. A cura
está na vida espiritual comunitária do corpo de Cristo. A cura está em Deus, porque Deus é quem cura essa rejeição. Em Isaías 53, do verso 1 até o verso 6, diz que Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens. Ele conhece a minha dor, ele conhece a sua dor. E é nele que nós encontramos a cura para o nosso coração. É nele que nós encontramos a libertação do impostor, para que o verdadeiro eu viva segundo a imagem de Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Só Ele pode trazer essa cura, só Jesus Cristo pode trazer essa cura para a nossa vida, para o nosso coração. Só Ele pode curar qualquer tipo de situação de rejeição. Se nós queremos ser curados, Jesus é o médico que pode curar as nossas feridas. Não estou dizendo que você não deve procurar uma ajuda profissional de um psicólogo crente, mas quem cura na verdade é Jesus Cristo. Queridos, em Mateus capítulo 4, nós vemos Satanás tentando a Jesus. E qual foi o maior ataque que ele fez contra Jesus? Foi contra a identidade de Jesus como Filho de Deus. Se és Filho de Deus, a rejeição, ela põe em dúvida a nossa identidade. Será que eu sou filho do meu pai mesmo? Será que eu sou filho da minha mãe mesmo? Será que eu sou de alguma forma adotado? Ou se sou adotado, quem serão meus pais? Por que será que eu sou tratado assim? Satanás, ele todo instante, ele vai botar em dúvida sobre quem você realmente é. Ele usa das nossas fragilidades para nos atacar. Ele vai trabalhar a rejeição no seu coração, na sua vida, ao seu redor, através das pessoas que você ama. Caim se sentiu rejeitado por Deus. Lá em Gênesis capítulo 4, do verso 3 até o verso 7, diz que tanto Abel quanto Caim foram oferecer sacrifício. Deus aceitou o de Abel, mas não aceitou o de Caim. Aí o semblante de Caim descaiu e Deus foi atrás dele e perguntou: por que o seu rosto está assim descaído? Se procederes bem, é certo que serás aceito. Deus estava procurando mostrar a Caim que ele precisava trabalhar aquele sentimento, que Deus não estava rejeitando, mas estava trabalhando no seu caráter. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 51, verso 17, que é um salmo onde Davi confessa a Deus o seu pecado. Ele estava se sentindo rejeitado por ter adulterado. E lá no verso 17 ele diz: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Essa é a nova tradução da linguagem de hoje. Deus não vai rejeitar um coração humilde e arrependido. Deus não é o Deus que rejeita, Ele é o Deus que aceita. Ele é o Deus que recebe. Então nós não podemos cair na tentação de achar que Deus nos rejeita porque os nossos familiares nos rejeitam, ou porque os nossos amigos nos rejeitam, ou porque você está sofrendo algum tipo de bullying na escola ou no seu trabalho. Não pode. Nós podemos ser curados pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus, pelo consolo do Espírito Santo. No plano de Deus, a rejeição pode ser algo que, de repente, Deus pode usar até em seu benefício.
Mas primeiro você tem que ser curado disso. Você tem que ser tratado disso. O diabo sempre vai nos acusar diante de Deus. Sempre, sempre, sempre. Ele sempre vai ter um meio de querer nos fazer sentir rejeitados por Deus. Mas sabe o que Jesus diz? Ele é o nosso advogado. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 1. Ele diz assim: Ele é meu, eu o amei, eu o aceitei, eu o justifico. A minha justiça o faz estar aqui. Glória a Deus, irmãos. Eu estou rindo, mas dá vontade de chorar diante dessa verdade que me conforta e deve te confortar. Que não obstante as pessoas possam nos rejeitar, aquelas pessoas que mais amamos podem nos rejeitar, mas Jesus Cristo me aceita e Ele vai me curar, vai me tratar, para que eu possa não somente perdoar aqueles que me rejeitam, mas parar de rejeitá-los igualmente. Porque a mão que me abate hoje pode ser a mão que me afaga amanhã. Nós precisamos crer nessa soberania de Deus, que Deus está no controle até dessas situações. O próprio José, ele não conseguiu aceitar os seus irmãos no primeiro encontro. É o que está lá em Gênesis, né? Ele impôs um sofrimento aos seus irmãos. Se vocês lerem aí Gênesis capítulo 42, do verso 1 ao capítulo 44, verso 34, vocês vão ver o sofrimento que José impôs, não só aos seus irmãos, mas até ao seu pai. Mas depois que Deus tratou com a sua ferida, ele se dá a conhecer a seus irmãos e traz toda a sua família para perto dele. É interessante. O próprio José entendeu, depois que Deus tratou com ele, que aquela situação ocorreu segundo um propósito divino. Para os irmãos terem uma ideia, eu quero ler aqui Gênesis capítulo 50, verso 20 e verso 21. Você também pode ler aí, na sua Bíblia. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que bênção! José foi curado da rejeição. Ele foi curado daquilo que os irmãos fizeram com ele. E até mesmo do que o seu pai fez com ele, lhe colocando numa situação quando o torna o filho preferido e evidencia isso. Olha, irmãos, há coisas que nós precisamos esquecer, mas há outras que nós precisamos lembrar. José, ele está dizendo que a rejeição que ele sofreu estava no plano de Deus, estava na direção de Deus. Isso significa que muitas vezes que a sua rejeição vai resultar em algo melhor para a sua vida e para a vida de seus familiares. Essa é a esperança. Sabe o que aconteceu? Depois que Deus veio ao meu encontro e se inclinou para mim e me converteu, eu fui para a igreja, eu coloquei para fora tudo aquilo que estava dentro de mim, o meu pastor, que era meu amigo. Depois, Deus foi trabalhando no meu coração, eu me casei com uma esposa maravilhosa. Louvado seja Deus.
Deus me deu 2 filhos lindos que eu amo. Depois Deus me usou como instrumento. Meu avô se converteu e eu o batizei. Depois a minha mãe se converteu. O meu pai se converteu e eu o batizei. Ele se tornou membro da Shalom. Deus fez algo novo no meu coração. Ele pode fazer no seu. Claro que até hoje eu luto contra esse impostor que às vezes quer tomar o lugar daquele quem realmente eu sou em Cristo Jesus. Olha, Deus vai trabalhar em nossas vidas para esquecermos o que temos que esquecer, mas mantermos algumas coisas importantes vivas em nós. E eu quero concluir dizendo que Estevão, quando estava pregando esse sermão, ele estava mostrando que assim como aqueles patriarcas rejeitaram a José por inveja e por ciúme, assim eles estavam rejeitando ou rejeitaram a Jesus Cristo a ponto de o matarem. Assim eles estavam rejeitando o Evangelho. Assim eles estavam rejeitando a Estevão e a todos aqueles que estavam se convertendo ao verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o justo. José estava dizendo que eles precisavam ser curados daquele sentimento de rejeição. E eu creio que a esperança de Estevão não é que ele fosse ser morto, assassinado, como foi, mas ele estava esperando que ao final de sua pregação, de confrontar aquele impostor que havia no coração daqueles homens, que eles fossem ser curados e que eles fossem se converter, mas infelizmente eles resistiram. Não quiseram ser curados. E até hoje os seus descendentes, aqueles que não se converteram, continuam com esse mesmo espírito invejoso, dolorido, com esse impostor que vive dentro deles. Estevão, ele colocou tudo para fora. Tudo que tinha dentro de si, ele colocou para fora. Ele não teve medo de ser mal interpretado, porque ele sabia que não podia se calar. Eu quero dizer uma coisa para você: põe para fora isso, fala. Não tenha medo de ser mal interpretado. Antes ser mal interpretado do que viver com essa azia na alma. Ponha para fora. Porque calado você morre por dentro, mas falando você se alivia. Apesar das consequências. Porque vai ter que haver reconciliação, perdão, verdades vão ter que ser ditas. Se você quer cura, você não pode se calar, você tem que falar. Você precisa botar para fora o que você está guardando no seu coração desde o dia que você teve consciência de que foi rejeitado, rejeitada. Precisa dizer que está sentindo, que está magoado, que está sofrendo. Muitas vezes a rejeição é feita de forma inconsciente. Meu pai, minha mãe não perceberam que estavam me rejeitando. Apesar de que um deles confessou que tinha uma preferência. Mas eu perdoei. E você deve perdoar também. Por isso nós não podemos falar se é inconsciente. A pessoa que está me rejeitando de forma inconsciente precisa saber que eu estou me sentindo rejeitado.
Se nós calarmos, nós não seremos nós mesmos. Esse falso eu vai dar lugar a um impostor que vai viver dentro de você. Exatamente. E viveremos sempre em busca de aceitação. Talvez a sua busca frenética por sucesso, por estar bem colocado, por ser bem-sucedida, para você ser aceito. Talvez pai, mãe, familiares, o comportamento de determinado membro de sua família é para dizer: me aceitem, me amem, me recebam. Eu quero dizer para você que você tem valor. Irmãos de Shalom, que eu conheço, você tem valor para mim, você tem valor para Deus. Para aqueles que vão ouvir esse vídeo, vão ver esse vídeo que eu não conheço, eu quero dizer que há pessoas que dão valor a você e principalmente o Pai Celestial, Ele dá valor a você. Se abra com alguém, mas se abra também com Deus. Abra o seu coração, procure ajuda. Aquelas pessoas que realmente podem estar fazendo isso. Talvez você tenha que ir num profissional cristão que lhe atenda. Talvez você não confie em mais ninguém. Precisa de ajuda. Mas eu sei que a sua cura virá através de Jesus Cristo. E Ele, pela graça geral, vai usar pessoas profissionais da área que vão te ajudar nessa área de restauração do seu verdadeiro eu. Lá em Jeremias, capítulo 30, verso 17, Deus estava dizendo: olha, eles estão dizendo que você é uma repudiada, falando de Israel, que você não vale nada. Eles estão te rejeitando, mas eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eles te chamam, podem te chamar de muitas coisas. Lá vai o magro, lá vai o gordo, a gorda, lá vai isso, lá vai aquilo. Bullying, rejeição, podem fazer o que quiser com você. Mas Deus está dizendo para você: Ele vai curar as suas feridas. Ele vai restaurar a sua saúde interior, para louvor da glória de Jesus. O que você tem que fazer hoje tem uma aplicação. Fale, põe para fora. Procure ajuda de Deus e de pessoas que realmente podem se tornar um instrumento de Deus na sua vida. E Deus vai operar no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela vem ao encontro das nossas feridas. Ó Deus, ela vem ao encontro das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E eu rogo que, assim como o Senhor diz aqui em Jeremias, capítulo 30, verso 17, que o Senhor cure as nossas feridas, que o Senhor restaure a nossa saúde interior. Nós vemos, ó Deus, que depois desse versículo 9 de Atos, capítulo 7, diz que apesar de toda a rejeição, o Senhor estava com José. E sabemos que apesar de todas aquelas lutas, o Senhor fez algo extraordinário a ponto dele se tornar governador do Egito. E eu sei que o Senhor pode fazer isso para o nosso bem. Por isso, abençoa-nos, cura-nos, restaura-nos
Restaura a nossa família. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Santo Espírito e essa graça que cura feridas seja sobre todo o teu povo, sobre todos aqueles que hoje sofrem rejeição, para curá-los através do amor, através da graça e através do consolo, desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Amém.